orar, te agradecer já por esse início dessa noite maravilhosa, por essa ministração maravilhosa desse louvor. Colocamos nosso coração diante de Ti. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça e que tudo que aconteça nessa noite seja para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 12, a palavra do Senhor. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa. Conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Amém? Glória a Deus. Nós temos falado sobre esse homem, sobre Daniel, um príncipe, né, que vivia no reino de Judá, e ali ele foi retirado à força do seu ambiente, do seu habitat, para ser levado para um lugar chamado Babilônia, um lugar de confusão, onde Nabucodonosor, um homem cruel, um homem que tinha um grande exército, havia levado cativos, prisioneiros, para aquela terra. E Daniel e alguns outros príncipes, que Daniel era um príncipe, era de uma família real, foram escolhidos, selecionados para ser levado para o palácio, para ali estar servindo ao rei. Fazendo essa recapitulação, voltando a tudo que nós falamos todo esse tempo. E Daniel foi preparado, ele foi ensinado a língua dos caldeus, né, toda a sua cultura, para que pudesse servir ao rei. O rei, ele determinou um certo período, um tempo, que era um período de 3 anos, para que aqueles homens fossem preparados. E ali tiveram muitos outros homens. Mas a palavra disse que em Daniel foi se achado um espírito de excelência, aleluia, um espírito de sabedoria. E eu quero te dizer que Deus, tudo aquilo que ele determinou, que ele derramou na vida de Daniel, esse espírito de excelência, de sabedoria, Deus ele tem para nós a partir de um posicionamento. Porque Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e nós precisamos estar posicionados para trazer aqui para a terra tudo que Deus já liberou no céu. Amém? O rei, aqui já é um outro período. Esse rei, ele dá um decreto. Você veja que todos os ciclos vão passando, né? E acontecem vários decretos. Primeiro foram aqueles homens, né, os companheiros, né, de Daniel, que eles foram jogados na fornalha, mas eles tiveram um livramento do Senhor, porque o próprio Senhor foi lá livrá-los. E eles tiveram que reconhecer que o Deus daqueles homens era o Deus Todo-Poderoso. E Satanás, ele tem que reconhecer a autoridade de Jesus. E eu quero te dizer que essa autoridade está disponível para mim e para a sua vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque muitas vezes as pessoas pegam um versículo solto e dizem: eu estou em Deus, eu estou com o Senhor. Como é estar no Senhor? Você precisa obedecer a palavra, cumprir os princípios espirituais. Quando você fere princípio, você está fora dessa cobertura do Senhor. E a palavra de Deus também nos diz que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer que você não tenha acesso. Porque ele conhece a palavra de Deus, ele sabe que se você cumprir os princípios, você vai ser abençoado. E ele procura trazer peso a cada dia, situações, ele faz com que as tempestades sejam levantadas, para que você tire os olhos do Senhor e você ore para o problema. Que nessa noite você venha levar os seus olhos para os montes, para o lugar alto, e saiba que o seu socorro, a providência vem do Senhor, porque Ele quer nos ocupar, Ele quer nos gastar, Ele quer nos cansar, para que a gente venha olhar, para o problema, e não para o Senhor. Daniel havia sido constituído pelo rei Dário. Ali ele escolheu 120 homens,
120 príncipes, né? Homens que estavam sendo preparados a todo esse período para que pudesse servir ao rei. E dentro desses 120 homens, o rei ainda nomeou mais 3 presidentes, as autoridades maiores, que estavam acima desses 120 homens. E dentro desses 3, aleluias, estava quem? Daniel, porque nele se achava um espírito de excelência, um espírito superior. O rei já estava pensando em constituir Daniel acima de todo aquele povo. Mas, como Satanás, ele sempre, né, se levanta quando o servo de Deus vem brilhando, vem entrando em evidência, vem cumprindo o seu chamado, não foi diferente com Daniel. Esses homens se levantaram porque eles nutriram um sentimento por Daniel. Eles pensaram assim: nós estamos aqui há tanto tempo e esse homem vem de lá e agora quer tomar o controle disso. Não, nós não vamos deixar. E eles buscavam algo que pudesse incriminar Daniel. Mas a palavra diz que Daniel, ele tinha esse espírito de excelência. E eles não achavam nada de errado na conduta de Daniel. Eles procuravam de toda forma e logo eles pensaram: bom, o que é que Daniel faz? Ele é temente ao Deus dele. Ele não se prostra a outros deuses. Então vamos usar isso contra ele. E logo eles foram até o rei e criaram essa situação e disseram: olha, rei, vamos estipular um tempo de 30 dias para que ninguém venha fazer petições a outros deuses, que eles venham somente fazer petições ao Senhor, o Todo-Poderoso. O que eles fizeram? Satanás usou uma estratégia, um caminho, criou planos, né, para que pudesse atingir o seu objetivo. Então, ele trabalhou com um sentimento terrível, uma característica que havia no rei. Eles perceberam que o rei, ele tinha um ego, né? Ele tinha bastante ego. Então, eles trabalharam nisso. Olha, só pode pedir ao Senhor. Eles só podem. Lembra que, na época de Nabucodonosor, nós estamos em outro reinado já. No reinado dos Medos e dos Persas, do rei Dario. E em Nabucodonosor, na época de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor governava, era a mesma atuação daquele principado, uma hierarquia de demônio, em autoridade maior que governava aquele lugar. E você veja que era a mesma atuação, porque sempre Nabucodonosor, né, sendo guiado por esses demônios, por esse espírito maligno, queria que ele se prostrasse, porque Satanás, ele quer roubar a adoração do Senhor. Não foi isso o tempo inteiro que ele quis fazer? Ele quis ocupar o lugar do Senhor. E ego, quando a pessoa trabalha no ego da outra pessoa, ela está fazendo com que a pessoa se sinta enaltecido. E ele mexeu com isso, com o rei. O rei ocupava uma autoridade acima de todas as pessoas, acima de todos aqueles que ele constituiu, porque esse rei tinha autoridade para constituir pessoas, ele estava formando pessoas, aleluia, para que pudesse ali servi-lo, para que ele não sofresse nenhum dano, nenhuma destruição. Então ele tinha homens, cabeças pensantes. E é isso que Satanás faz. Os espíritos malignos, a palavra disse que ele vive ao derredor, buscando uma alma para tragar. E como o louvor foi cantado, Satanás, ele quer trazer perturbação na nossa mente. A nossa mente é a nossa alma, onde os sentimentos estão, onde nós sentimos nossas vontades, nossos desejos, ali está a nossa alma. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem equilíbrio, ele tem essa paz que excede todo entendimento para nossas almas, para nossa mente. A partir de um posicionamento, como é um posicionamento? Você vai tomar parte de onde? Qual é o lado que você quer ficar? Você precisa decidir hoje. A palavra de Deus diz que nós não podemos cochear entre dois pensamentos, né? Não podemos servir a dois senhores. E era o que Satanás queria, porque a palavra de Deus diz que nós vamos amar a um e odiar o outro, desprezar. E Satanás sempre ele quer roubar. E ele não vai desistir, porque ele veio tão somente, João 10:10, para roubar, para matar e para destruir. E veja só a estratégia que Satanás usou.
Ele criou um edito, uma lei, aqueles homens guiados por Satanás, para que fosse estabelecido que Daniel não orasse mais ao seu Deus. Olha que coisa terrível. Mas a palavra diz, aleluias, que não foi dessa forma que Daniel ele se comportou. Em nome de Jesus. Daniel, ele era um homem posicionado, que ele sabia quem ele era no Senhor e ele sabia que ele servia. Daniel confiava no Senhor. Daniel veio prevalecendo, quer dizer, permanecendo em todos esses reinados. Haviam guerra, os ciclos se fechavam, se iniciava um novo ciclo e ali Daniel estava posicionado, porque Daniel havia tomado a posição de ser servo, de servir ao Senhor. Daniel, ele cumpria os princípios espirituais. Aleluia. O que ocasionou essa fúria? Qual era a verdadeira intenção por trás dessa decisão? É isso que eu estou explicando para vocês agora. Satanás, ele quer roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Ele quer que a gente deixe o Senhor para depois e que venhamos colocar pessoas e situações todo dia no lugar do Senhor. É incrível como nós somos especialistas em dar desculpas. Aleluia. E dar desculpa significa se isentar da culpa, não enfrentar a situação. Sempre a gente tem uma forma de nos desculparmos. Ah, não, é porque eu estou muito cansada. Não, é porque eu tenho outra coisa para fazer. Não, eu já fiz isso, aqui está bom para Deus. Mas quando você quer que Deus lhe abençoe, você quer que Deus lhe abençoe pela metade? Não. E por que você tem se entregado pela metade? Não. Em nome de Jesus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, de tamanha intensidade, que ele deu o que era de mais importante. É como quando a gente dá um presente. Eu já fui muito tratada por isso. Muitas vezes eu era assim no automático, sabe? Quando uma pessoa ela não é muito próxima de você e você não se preocupa, né, em dar algo tão bom. Você, vou pegar aqui uma lembrancinha, algo. E eu assim, eu vivia tanto focada nas minhas coisas, com as situações para fazer, que eu não me tocava muito nisso, né? E aí eu também não via as pessoas sendo dessa forma comigo, né? De estar me presenteando e tal. Então eu não aprendi isso. E passado um certo tempo, quando eu me entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e que eu comecei a conviver com o povo de Deus, eu fui tratada nisso, porque eu não tinha o hábito de receber presentes. Eu não tinha o hábito de abençoar também. E aí eu estava ferindo um princípio. Então, eu não recebia porque eu não dava. Porque no reino de Deus começa assim. Primeiro você semeia, aleluia, para que depois você possa colher. E eu fui tratada dessa forma. Uma vez, um servo de Deus, nós trabalhando na obra, e chegou ao ponto que eu não tinha recurso de transporte para me locomover para certos lugares, porque nós tínhamos que ir em muitos locais. E aí não dava, né, para pagar esse trajeto. E aí eu dizia, meu Deus, tinha muitas vezes que eu ia só com um transporte e dizia, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui à sua disposição. E eu sei que o Senhor vai prover. Eu já saí muito assim na fé, mas não querendo, né, testar Deus ou achar que Deus... Não, porque eu acreditava mesmo. Só que eu ainda não tinha aprendido isso, né, esse negócio de dar, de se entregar. E aí esse irmão, ele semeou na minha vida. E eu falei, não, me senti tão constrangida que eu falei, não, irmão, eu não quero não. Ele falou, você precisa receber. Aleluia. Você precisa receber para você ser curada nessa área. E aí uma irmã falou assim comigo, irmã, não se sinta constrangida. E mesmo se você se sentir, receba, porque isso vai trazer cura na sua vida. E aí eu recebi aquela semeadura e eu percebi que após fechar essa brecha no mundo espiritual, veio um desejo do meu coração de eu começar a abençoar as vidas. E eu comecei a ser abençoada, em nome de Jesus, ao ponto que como eu já contei para vocês em relação do meu testemunho, quando eu viajei, uma pessoa veio e semeou na minha vida. Algo que eu não esperava, mas eu primeiro passei por esse processo. Foi quebrado, né? Essa malignidade, foi fechada essa brecha. E dali eu pude viver
outras coisas no Senhor. E Daniel, esse homem posicionado, Daniel, ele, através do seu posicionamento, ele cumpria princípios. E por isso ele permanecia firme em todos os reinados que começava, os reis morriam, saíam, perdiam seu trono, mas Daniel continuava firme na sua posição. E Satanás criou essa estratégia, queria impedir que Daniel orasse e falasse com o Senhor. E na palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube do edito da lei, que a lei estava assinada, entrou em sua casa, olha a revelação, em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho, orava e dava graças, aleluias, diante do seu Deus, como também antes costumava. Olha só, Daniel, ele sofreu uma ameaça pelos homens. Só que não somente uma ameaça, essa lei ela foi firmada, havia um decreto que todos aqueles que se prostrassem, que orassem a deuses que não fosse ao rei e aos deuses desse rei, que eles seriam lançados na cova dos leões. O que Daniel fez? Ele não procurou desculpa. E nem para dizer, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe que eu tenho te servido o tempo inteiro, mas agora eu não posso, que eu vou colocar minha vida em risco, não. Daniel era um homem habituado, ele tinha o hábito de falar com Deus, e ele tinha o hábito de viver, aleluias, experiências profundas com Deus, porque Daniel, ele tinha comunhão com o Senhor. E sabe o que é comunhão? Um relacionamento íntimo. É como você fala com um amigo seu todos os dias, né? Em nome de Jesus. Uma pessoa que você confia, que você abre a sua intimidade. Daniel tinha essa intimidade com Deus. E o posicionamento de Daniel foi não escancarar as janelas daquele palácio, do seu quarto, e ele ali continuava a fazer, quer dizer, continuava, ele estava posicionado, ele orava 3 vezes. O que ele fazia? Ele apresentava ao Senhor a oração. É uma fala com o Senhor, é uma conversação com o Senhor. E ele colocava a palavra em prática. Ele orava e colocava a palavra em prática. Ele colocava a palavra em ação. Quantas vezes nós queremos algo do Senhor? Oramos, queremos até trabalhar, vamos colocar esse exemplo de trabalho. Queremos trabalhar em certa área, mas você não se qualifica. Você, eu estou orando, Deus vai fazer. Deus, claro que ele pode nos capacitar, mas você precisa estar habilitado. Eu já vivi muitas experiências de não saber fazer certas coisas, e naquele momento, porque Deus vai dar naquele momento, e eu falar, meu Deus, como é que eu fiz isso? E orar, Pai, eu preciso, em nome de Jesus, que o Senhor me capacite para esse momento, de entrar, de falar com pessoas que eu nunca estudei para isso, nunca fui qualificada para estar diante daquelas pessoas e as pessoas me tratarem com respeito, reconhecer o espírito de excelência em mim, que veio do Senhor naquele momento, para que eu pudesse resolver aquela situação. E quando eu saía, eu dizia, meu Deus, como isso aconteceu, porque maravilhas do Senhor. E Daniel, posicionado, orava e apresentava ao Senhor. Creio que Daniel apresentava dizendo, Senhor, olha só, essa lei, foi o rei que instituiu essa lei, que formou essa lei. Né? Daniel já tinha entendido, já tinha identificado os seus opositores, que eram aqueles homens que estavam contra Daniel, porque ele se sentiu ameaçado com a presença de Daniel, porque Daniel chegava, e a cada tempo, em cada período, Daniel era colocado em um lugar mais alto, Daniel recebia autoridade. Tanto que eles já sabiam que o rei queria colocar Daniel acima até dos 3 presidentes. Primeiro com uma seleção. Foram 120 homens príncipes, 120 autoridades. Dentro dessas 120 autoridades, ele constituiu 3 com autoridade maior, como presidente. E dentro desses 3, o rei Dário ia levantar Daniel acima de todos esses 3. Então, eles não estavam mais suportando.
Então, o que que eles fizeram? Eles tramaram, mas Daniel ali apresentava ao Senhor. O Senhor nos diz: não vos turbe o seu coração, não entre em tribulação, não fique agitado no seu espírito, antes mesmo, apresente diante de mim, com oração e súplica. E o que é que Daniel fazia muito? Ele orava, ele falava com Deus, ele tinha intimidade para falar com o Pai. Esse acesso também nós temos, está disponível para nós, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Nós estamos vivendo um tempo, né, de tanta frieza espiritual, onde Satanás ele tem usado disso para deixar os nossos corações congelados em relação a Deus, que a gente se distrai com tantas coisas, mas a gente não gasta esse tempo com o Senhor. Quanto tempo você leva falando com Deus? Quanto tempo você tem gastado nas suas orações? Eu tenho sentido essa atuação, não tem sido fácil. Creio que todas nós, né, não só eu, estamos passando por essas tribulações, porque quando esse principado começa a agir, todos começam a sofrer. A atuação deles é igual. Foi o mesmo principado que agiu na época de Nabucodonosor e continua agindo ali, só que com pessoas diferentes. Satanás vai usando isso. E a gente tem sentido esse ataque espiritual, mas mesmo doendo, mesmo com pouca força, você tem que continuar, aleluia, como Daniel ali. Ele foi provado e aprovado o tempo inteiro. A nossa vida é feita de ciclo. Vão se levantar situações, vão se levantar opositores, mas para que o nosso caráter seja forjado e para que Deus nos coloque, aleluia, em um nível maior. Deus, ele quer nos colocar em um nível espiritual maior. E o que esses homens, eles queriam ocupar esse lugar de Daniel? Em nome de Jesus. Eles tinham um desejo desenfreado, né? Em nome de Jesus, de ocupar o lugar de Daniel. E foi revelado um espírito de inveja. É a seta que Satanás ele tem lançado. Eu vejo hoje nas redes sociais coisas terríveis, onde servo de Deus tem discutido, tem trazido escândalo, porque um fica querendo disputar. Eu vi ontem uma coisa horrorosa, duas pessoas, duas servas de Deus, querendo, uma se posicionou dizendo que vamos marcar, tipo assim, um duelo de unção, para ver quem tem mais unção. E coisas terríveis, eu disse, meu Deus, verdadeiramente, né, o espírito do engano, Satanás, ele tem trazido a distração para que os servos de Deus se percam e para que você não venha ocupar o seu lugar, para que você não venha tomar posse daquilo que Deus tem. Deus, ele tem nos levantado nesse tempo para que a gente venha orar. Daniel orava, Daniel intercedia para aquele povo. Daniel foi levantado para que aquele povo se prostrasse ao senhorio do Senhor, porque ele intercedia para aquele povo. Aquele povo tinha sido levado cativo no período de 70 anos, e naquele tempo, lembra que Jeremias ficava, né? Existe, nesse tempo, cada um, a gente pensa que era só um personagem, mas estava acontecendo, né, em várias situações. Jeremias ficou em Judá ali, intercedendo, chorando, né? Clamando ao Senhor, intercedendo pelaquele povo, para que o povo ele se convertesse, para que eles mudassem a direção do seu caminho. E Daniel era esse homem que estava posicionado em nome de Jesus. Provérbios de Salomão. Salomão era um homem que ele teve uma sabedoria onde nenhum homem mais já teve. A unção que estava sobre a vida, aleluia, de Salomão, era a unção de sabedoria, um espírito de excelência onde homem nenhum teve como Salomão. Provérbios 14:30. O coração tranquilo é a vida da carne. A inveja, porém, apodrece os ossos. Esse era o sentimento que aqueles homens tinham contra Daniel. A inveja, o sentimento de querer aquilo que a outra pessoa tem. Ele quer ocupar, ele quer ser aquela pessoa. E a palavra de Deus disse que a inveja, ela apodrece os ossos. Ela destrói. E os ossos é o quê? Para você estar em pé, você precisa estar erguido por uma base, né? Os nossos pés é formado de ossos, todo
o nosso corpo, o esqueleto, ele sustenta o nosso corpo. E a palavra diz que a inveja apodrece os ossos, e se eles se apodrecem, eles não podem sustentar o corpo. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que um coração tranquilo, aleluia, é a vida, é a vida da carne. Um coração tranquilo, um coração que está confiante, firme no Senhor, ele dá vida ao nosso. E nós precisamos dessa vida no Senhor, em nome de Jesus. E Daniel, 3 características que eu marquei aqui, né? Que eu vi no comportamento de Daniel. E essas características vai fazer com que venha destravar o seu ministério, a sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem orado, que você tem buscado no Senhor. E o livro de Daniel, ele fala sobre o posicionamento de Daniel, que fez com que toda a resistência no mundo espiritual caísse por terra. E eu creio que esse ciclo está se fechando e que nós vamos tomar posse. Aqueles que se posicionarem vai tomar posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. Essas 3 características. Primeiro, Daniel, ele era fiel, ele era leal, ele não era, aleluia, contrário à palavra de Deus, ele andava em conformidade. Havia esse espírito de excelência que era depositado sobre a vida de Daniel. Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Ele está dizendo, eu sou o Senhor. Eu não tenho variação na minha palavra. Aquilo que eu prometi, aquilo que eu determinei, eu vou cumprir. Sabe por quê? Porque vocês, enganadores, miseráveis, que muitas vezes fazem promessa e não conseguem cumprir. Sabe por que vocês não são consumidos? Porque eu não mudo. Quem era Jacó era um trapaceiro, enganador. Quantas vezes a gente faz tantos compromissos com o Senhor e a gente não cumpre? Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus, ele começa, a palavra primeiro corta em mim, Deus, ele vai me tratando, ele vai me ministrando em nome de Jesus, e ele vai me trazendo à memória situações, momentos em que eu não fui fiel ao Senhor. Muitas coisas que eu já prometi ao Senhor e eu não cumpri, porque nós somos assim. Essa é a característica do ser humano, infiel. Mas Daniel, ele permaneceu fiel, independente das situações, independente das guerras que se levantavam contra a sua vida, independente, né? Daniel teve um processo terrível. Daniel passou por muitas dores, um jovem que foi levado àquele lugar de confusão, a Babilônia, que foi arrancado dele, né? Assim, foi arrancado dele, ele não podia constituir família, ele foi castrado como um animal. Imagine a dor que aquele homem teve, mas ali ele permaneceu. Ele sabia que Deus estava no controle e que o propósito da vida dele era maior do que as suas vontades, que os seus desejos. Eu quero te dizer que o propósito de Deus em nossas vidas é maior do que nós. Muitas vezes você vai ter que deixar pessoas para cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes a gente não quer deixar a nossa vontade, a gente quer saciar a nossa carne. Foi isso que aconteceu com aquele rei. O rei gostava. E quando o rei descobriu que aqueles homens tinham tramado tanta coisa, ele tentou de todas as formas salvar Daniel, mas ele não podia, porque foi ele mesmo que criou a lei. Foi o seu próprio povo, os medos e persas, né? Homens, né, que vieram antecedentes a eles, que eram autoridades reis, que haviam criado essas leis, e ele não podia, a palavra disse que era irrevogável, que não podia voltar atrás. E aquele rei muito se arrependeu, mas por quê? Porque ele estava no calor da emoção. Ele ouviu aquilo que os homens apresentaram a ele, que ninguém podia deixar de fazer petições só a ele, não pedia a outro rei, mas somente a ele. E ali o ego dele, ó, começou a crescer. E ele não raciocinou. E aqui Deus nos fala, né, sobre essa característica de fidelidade. Porque Deus, ele é fiel, ele não muda. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Independente de nós sermos infiéis. Deus, ele permanece fiel. Agora,
só vai acontecer a promessa naquele que é fiel, porque foi Deus quem criou os princípios espirituais. E não adianta, se você não estiver em Cristo Jesus, se você não obedecer, você achar que você vai viver. Eu quero te dizer que até o ímpio, que obedece princípios, ele vive o sobrenatural. Aqueles que se esforçam, que honram, que cumprem os princípios espirituais. Muitas pessoas não estão nem na presença de Deus, mas ele cumpre os princípios espirituais. Eles entregam seu dízimo e as suas ofertas. Eu já vi muitos dos meus familiares fazer assim, ó, receber algo, começou assim, antes da minha irmã se converter. E minha mãe pegava o envelope e ela dizia, traga da igreja. E era dado a ela, que ela separava todos os meses. Aleluia, Deus é fiel. E ela entregava na mão da minha mãe, para que fosse colocado no altar. E dali, Deus, ele trabalhou. Mesmo sem ela saber, ela estava cumprindo o princípio. E hoje em dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está na presença do Senhor. Segunda característica, perseverança. Daniel, ele permaneceu, independente das situações, da tempestade, da tribulação. Cada tempo, né, era uma situação, mas ele não desistiu diante da dificuldade, ele manteve-se firme aos seus ideais, ao propósito do Senhor, porque ele sabia em quem ele cria. Você precisa saber em quem você tem crido, porque Deus, como eu já falei, Deus ele não muda. Ele é Deus. Você pode mudar a sua vontade. Ah, não, irmã, não é assim que eu penso. Eu não penso dessa forma, então eu vou fazer o meu jeito. Quer dizer que a oração agora mudou? Então, Senhor, que seja feito a minha vontade, assim na terra como é no céu. Você está mudando até a oração. Deus, né? Os discípulos perguntaram assim, Senhor, como nós devemos orar? Nos ensine a orar. Peça o Espírito Santo para te ensinar a orar. Muitas vezes, quando eu estou orando, eu começo a falar com Deus, depois o Espírito Santo, ele vai guiando, ele vai falando aquilo que é necessário, ele vai guiando a oração. Eu me lembro que, quando eu aprendi isso, uma irmã falou para mim, peça a Deus o espírito de oração. E eu comecei a orar, Senhor, me dá o espírito de oração. Você pode observar que as orações, elas não são iguais, porque o Espírito Santo, ele vai conduzindo a partir da nossa necessidade, a partir da necessidade que está acontecendo naquele momento. Então, peça a Deus esse espírito de oração. Daniel, ele tinha esse espírito de oração. Daniel perseverava, ele manteve-se firme, acreditando nos seus ideais, nos seus propósitos, para conquistar os seus objetivos, né? Em nome de Jesus. Hebreus 10, 38. Mas, olha o que Deus diz, o meu justo, aquele que é justificado por Deus, não é porque você é bonzinho, você é o bambambam, não. Porque muitas vezes a gente pensa isso, eu sou justa, eu sou uma pessoa que eu faço isso, que eu não sou uma pessoa que maltrata a pessoa, eu sou justo. Aquilo, as pessoas até repetem essa frase, né? Eu dou a César o que é de César, aquilo que é merecido, não. Deus diz o meu justo, aquele que eu justifico. Lembra de Jó? Deus falou assim para Satanás, tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro e justo. Deus estava dando testemunho de Jó, né? Em nome de Jesus. E ele está dizendo, o meu justo vai viver pela fé, pelo aquilo que ele acredita. Porque fé é a certeza. Independente das situações, você crê que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E ele se recua, e a minha alma, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer. Deus está dizendo que nós devemos acreditar, confiar o tempo inteiro, entregar a vida ao Senhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Terceiro, característica, o espírito que eu já havia falado, o espírito de excelência, de sabedoria, e colocar o Senhor. Daniel, ele dava o melhor dele para Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, ele dava atenção, falava Pai, chamava de amigo, e ali ele orava, ele tinha comunhão com o Senhor, ele colocava a Deus em primeiro lugar. E nós temos o mau hábito, cuidamos de todas as nossas coisas, e depois vamos falar com Deus. Vamos entregar a sobra do nosso dia. Vamos entregar a sobra daquilo que nós temos para o Senhor. Quando, na verdade, a gente fere princípio, não coloca Deus em primeiro lugar e fica tudo desordenado. Quando Deus ele me dá uma palavra, geralmente, quando eu acordo, eu vou fazer as minhas orações e Deus me dá logo uma palavra e começa
aquela situação dentro de minha palavra, e se eu não fizer gravar um áudio naquele momento, por isso que eu faço rascunho, né? Naquele momento que o Senhor está falando comigo, eu passo um dia muito horrível, cheio de opressão, e depois eu falo, não, Senhor, isso tem que cair por terra, eu preciso voltar. E o Senhor diz, eu não tenho prazer naqueles que recuam, naqueles que tiram a mão do arado, eu te chamei para uma grande obra, e você está, ai meu Deus, está doendo, tá, mas está doendo, mas continue andando, Deus, Ele vai fazer, Ele vai te fortalecer com o propósito, Deus, Ele não vai dar o Espírito Santo para você ficar, ó, largada, prostrada, não. Ele vai dar para você ir para o campo de batalha, para fazer aquilo que ele te chamou. E Daniel, ele colocava Deus em primeiro lugar. No versículo 10, quando Daniel recebeu essa notícia, o que foi que Daniel fez? Ele intensificou a oração. 3 vezes ao dia se punha de joelho. Olha só a revelação que Deus me deu. Aleluia. Glória a Deus. Ele se punha de joelhos, né? Que ele fazia, ele tinha esse hábito de fazer essa oração. E a palavra diz que a janela de Daniel, aleluia, estava aberta para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém. Era a direção. Jerusalém, que significa em hebraico, Jerusalém, Jerusalém, né? E vem da derivação da palavra ira, que significa, aleluia, temor a Deus. Em Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ter temor pelo Senhor. E não é você achar que Deus, que você pode fazer as coisas do Senhor e a obra do Senhor relaxadamente, não. Em nome de Jesus. E o temor de Deus é você estar em conformidade com a palavra de Deus, como Daniel, ele estava fazendo aquilo que Deus havia ordenado, ele estava em conformidade com a palavra, ele obedecia a palavra de Deus, ele cumpria as regras estabelecidas por Deus. E muitas vezes nós queremos servir a Deus, o próprio evangelho que nós criamos, as boas novas nós inventamos, até situações, até fala, aleluia, Jesus, para servir a Deus. Não, isso aí também está muito careta, isso aí também, a irmã já é chata, já é religiosa. Não, em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus, Ele está me tratando. Deus, Ele me deu uma visão esses dias, na terça-feira, que eu acordei com a alma agitada, e eu estava numa casa, e eu saía, e logo, essa parte de fora, o céu estava todo cinza, havia muitas trevas, e havia uma pessoa com um carro de lanche vendendo na porta desse lugar. E eu ouvia aqueles estrondos, sabe, de trovoada. E eu sentia aquele medo de colocar a face ali para fora. E quando eu colocava, eu vi o céu se abrindo, ficando vermelho, no meio daquela escuridão, trevas. E a voz era como voz de trovão, aqueles... E eu sentia temor e voltava. E ali estava o Senhor bradando. E eu perguntava à mulher, não colocava meu corpo todo, o que você está fazendo aí? Ela, não, estou trabalhando, estou cuidando aqui, vou aproveitar. Eu disse, como que você está fazendo isso? Se o tempo está dessa forma, a falta de temor, porque as pessoas estão preocupadas em fazer suas coisas e colocam toda a força para o seu trabalho, para aquilo que a sua alma deseja, e não tem temor para com o Senhor. E o Senhor estava falando comigo, e eu não conseguia, e eu botava o ouvido para escutar, porque eu disse, meu Deus, Deus está falando, mas eu não conseguia escutar, porque era como de trovão, e logo eu senti o temor, e Deus bradava. Deus está falando sobre a falta de temor, sobre a irreverência, a desobediência, que os servos de Deus, né, têm agido com o Senhor. Não tem seguido as escrituras, os ensinamentos de Cristo. Cristo, ele criou discípulos, ele passou ali o tempo ensinando, ele deixou os ensinamentos. Para ser seguidores de Cristo, nós precisamos renunciar à nossa carne, à nossa vontade e o nosso desejo, em nome de Jesus. E Deus, ele tem essa palavra, porque o diabo, todo dia ele vai criar uma estratégia, uma arma de guerra para fazer com que você se distraia, para fazer com que você gaste tempo com aquilo que não vai te edificar,
Gente, nós estamos vivendo os últimos dias. A guerra está aí às portas. Satanás, o espírito do anticristo, ele está aí, querendo que a guerra aconteça antes da época, para que as pessoas, né, não tenham a oportunidade de se converter e entregar a vida ao Senhor. Nós estamos vivendo agora. Há um tempo que Deus ele vai julgar, a sentença de Deus virá. E você precisa decidir a quem você quer servir, em nome de Jesus, porque não há nada mais precioso do que a nossa alma. E Satanás não está preocupado se você tem carro, se você tem dinheiro, se você vai ter sucesso. Ele quer a sua alma, ele quer te distrair para roubar a sua alma, porque ele veio tão somente para cumprir isso, para roubar, para matar e para destruir. Mas hoje, essa palavra, né, que Deus ministrou no meu coração, hoje é dia de Deus destronar o altar de Satanás. Como? Você já ouviu as características que tinha em Daniel. Então, Deus hoje, ele está chamando a nossa atenção para que a gente busque essas características, para que a gente busque esses frutos do Espírito de Deus, para que a gente venha ter comunhão, uma relação de intimidade com o Senhor, para que a gente possa refletir a imagem e semelhança de Deus. E que toda atuação de Satanás, tudo aquilo que Satanás tem usado para trazer distração, para trazer amargura na sua alma e você ficar buscando, né, situações para querer encher a sua alma, está quebrada em nome de Jesus. Porque é isso que Satanás faz. Ele nos distrai o tempo inteiro para que ele possa nos roubar, para que ele possa tomar o tempo de adoração, que é adoração, é do Senhor. E esse espírito de inveja estava imperando. Mas nós vamos denunciar em nome de Jesus todo espírito de inveja, toda atuação de Satanás, todo esse cárcere que Satanás ele cria na alma, né? Em nome de Jesus, seja quebrado. Feche seus olhos, vamos orar essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus, nós rendemos graça ao teu santo nome. Te agradecemos, Pai, por essa palavra de exortação. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque verdadeiramente o Senhor nos ama, o Senhor não deixa os seus servos despercebidos, porque o Senhor nos revela a tua palavra, o Senhor traz a revelação da sua palavra, e a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, a sua palavra nos direciona, nos mostra um caminho de cura, de libertação, de transformação. O Senhor traz à luz aquilo que está em oculto, o Senhor dissipa todas as trevas, o Senhor mostra a atuação do demônio que tem atuado nesse tempo, e a tua palavra diz que demônio discernido é demônio vencido, e o Senhor nos entrega hoje as armas, em nome de Jesus, as armas para essa batalha, em nome de Jesus, que é a oração, a comunhão, buscar intimidade no Senhor, que toda essa frieza espiritual, que toda essa necessidade de satisfazer o nosso ego venha cair por terra, mas que nós venhamos buscar no Senhor, Pai, essa força, esse poder, porque o Senhor não muda, o Senhor estabeleceu princípio, estabeleceu ensinamentos, e nós queremos seguir a Jesus, nós queremos renunciar o tempo inteiro a nossa carne, que caia por terra toda cegueira espiritual, todo sentimento que está em nossos corações, toda falta de reverência, toda falta de temor, em nome de Jesus, caia por terra agora. Satanás, nós denunciamos, em nome de Jesus, bata em retirada, que seja destravado agora o nosso ministério, a nossa relação com o Senhor, que os caminhos sejam abertos, que o ciclo de derrota, de humilhação seja fechado, na autoridade do nome de Jesus. Eu te denuncio, ora a palavra de Deuteronômio 28, por um caminho que você veio, Satanás, agora bata em retirada, em nome de Jesus, porque nós vamos declarar que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós te apresentamos, meu Pai, todos os pedidos de oração relacionados à família, que os cárceres sejam quebrados, em nome de Jesus, que haja libertação, cura, que pessoas que estão enfermas sejam visitadas pelo poder curador, que o Senhor derrame do trono da graça águas curadoras, águas que curam, que saram, que libertam, que tragam um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de alegria. Aviva teus servos, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, eu também te chamo, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor traga de volta as pessoas que um dia te serviram com espírito de excelência, como Daniel, pessoas que um dia foram fiéis a ti, pessoas que
dia eram perseverantes, que não desistia, pessoas que receberam essa unção do Senhor, em nome de Jesus, mas que, meu Pai, enterraram os seus talentos e que foram viver uma vida perdida, meu Pai, nesse mundo, que o Senhor os traga de volta, meu Pai. Meu Pai, nós entregamos a nossa nação, a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós te pedimos que o Senhor coloque as suas mãos de poder, que seja destronado Satanás, que tem levantado essas guerras, em nome de Jesus, que seja cessado. Meu Pai, que esse espírito do anticristo seja repreendido e que o Senhor, meu Pai, venha trazer um tempo novo, um tempo de destravamento, um tempo, meu Pai, onde a gente possa, meu Pai, em nome de Jesus, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou e que nós possamos em Ti viver essa vida abundante, viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós te apresentamos a nossa casa, a nossa família, pedimos que o Senhor marque os umbrais da nossa casa com o sangue do Cordeiro, que repreenda todo o espírito de morte agora, em nome de Jesus. Nós, em importância, ligamos essa oração aqui na terra e te pedimos que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu peço a vocês que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que façam, que compartilhem essa palavra, porque pessoas precisam se alimentar dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe.